exercício da semana 5 sobre a situação de aprendizagem 4, a soma dos infinitos termos de uma PG infinita, que a gente estava falando sobre limite, tudo bem? O primeiro é, determine o valor de 20 mais 4 quintos mais 4 25avos mais tananana. Bom, a gente já sabe o quê? Que é uma sequência infinita. Ela é uma PG? Vamos ver? Então, a sequência é 20, melhor, ele colocou a soma, eu coloquei a soma. Então, olha lá, pra gente saber, provavelmente sim, seja, né, uma PG. Então, o que a gente vai precisar saber? A razão. Se é uma PG, a razão que? Então, a gente vai fazer o quê? 4 dividido por 20, pra gente saber quem que é a nossa razão. Vamos simplificar isso daqui, tá? Então, vou dividir em cima e embaixo por 2, dá 2 décimos e, de novo, em cima e embaixo por 2. Então, a gente encontra 1 quinto, tá? Eu fiz por 2 porque ele é primo e geralmente a gente faz essa simplificação com números primos. Se a gente fizer direto por 4, já vai dar direto, dá certinho também, tá? Bom, então a gente encontrou o quê? Que quando a gente pega o primeiro termo e multiplica por 1 quinto, na verdade a gente está dividindo por 5. Encontramos 4. 4 vezes 1 quinto é a mesma coisa que 4 dividido por 5, 4 quintos, e assim por diante, tá? 4 quintos vezes 1 quinto é a mesma coisa que 4 quintos dividido por 5, ou 4 quintos vezes 1 quinto. 4 vezes 1, 4, e 5 vezes 5, 25. Ele quer saber o valor dessa soma, tá? Para calcular a soma de uma PG infinita, porque ela tem esse reticências, então quer dizer que ela é infinita, a gente vai usar a fórmula do limite da soma quando os termos tendem ao infinito, certo? Que é A1 sobre 1 menos Q, que é a nossa razão. Então, o limite da soma quando n tende ao infinito é igual a 1 sobre 1 menos Q. A1, quem que vai ser o nosso A1? A1 é o primeiro termo da sequência 20, que a gente acabou de encontrar, que vale 1 quinto. Então, é só substituir aqui. O limite da soma, quando n tende ao infinito, vai ser igual a 1, que é 20, sobre 1 menos Q, que é 1 quinto, tá? Daí a gente vai resolver isso daqui. Então, vai ficar como? 20, vou fazer aqui na frente. Daí aqui a gente tem o quê? 5 vezes 1, 5, menos 1, 4. 4 quintos, certo? Como que a gente pode pensar essa subtração aqui também? Vou fazer aqui 1, então a gente vai ter 1 menos 1 quinto. Então, 1 inteiro menos 1 quinto. Então, vou pegar um outro inteiro e vou dividir em 5 partes. Isso, bem iguais, estão vendo, né? 1, 2, 3, 4, 5 partes. E é o quê? 1 quinto, então é isso daqui. Então, se a gente tiver 1 inteiro menos 1 quinto, ó, 1 inteiro, de 1 inteiro nós vamos tirar 1 quinto. Quanto que sobra? Sobra o quê? 4 partes de 5. Olha lá, 4 quintos. Perceberam por que que 1 menos 1 quinto dá 4 quintos? Que a gente tem 1 inteiro e desse inteiro a gente vai tirar essa partezinha que representa 1 quinto. Então, 1 inteiro tira 1 quinto, sobra o quê? 4 quintos, que é isso daqui. Olha que lindo. Daí, esse daqui, quando a gente vai fazer 20 dividido por 4 quintos, o que a gente faz? A gente pode escrever de uma outra maneira para ficar mais fácil de vocês enxergarem essa divisão. Então, 20 dividido por 4 quintos. Na divisão entre frações, a gente pode multiplicar cruzado. Então, 20 vezes 5, 100, sobre 4 vezes 1, 4. E 100 dividido por 4, que dá 25, certo? Ou a gente também pode fazer direto aqui dessa passagem, ó, sem fazer essa parte. É só fazer o quê? 20 vezes 5,
100. E conservo 4 no denominador. Daí é só dividir 100 por 4, encontramos 25. Então, o valor dessa soma é o quê? 25. Quando somar todos os termos infinitamente, essa soma vai tender a 25. Vai sempre se aproximar de 25, mas nunca vai chegar no 25, certo? Agora, o exercício 2. Vocês perceberam que eu tenho vícios de linguagem? Eu falo agora o exercício 2, pode perceber em todos os vídeos que eu gravei. E no final eu falo tudo bem, sempre esses vícios de linguagem. Não sei porque eu falei isso, mas para vocês perceberem. Então, olha só, no exercício 2, determine o valor dos limites da seguinte soma. 1 menos meio mais 1/4 menos 1/8 mais reticências. Então, vai para o infinito. Olhando as respostas de vocês no questionário, eu percebi que alguns não conseguiram chegar no resultado por conta desse sinal de menos, tá? Então, o que a gente tem que perceber? Primeira coisa, a gente está trabalhando com soma de PG infinita. Então, a gente vai fazer o quê? Determinar quem é essa razão. A razão Q vai ser o quê? Vou pegar um termo e dividir pelo anterior. Esse termo, vou usar aqui, ó. Posso usar esse com esse, como esse com esse, vai dar a mesma coisa. O segundo termo, o nosso A2, ele é menos meio. Então, a gente vai ter menos meio dividido por quanto? Por 1. Quanto que é menos meio dividido por 1? Qualquer coisa dividido por 1 vai ser qualquer coisa. Então, a nossa razão, essa daqui tá muito fácil, menos meio, tá? Vamos ver se dá certo para esses dois, ó. Não, mas eu sei que vocês querem. 1/4 dividido por menos meio, tá? Eu tenho que colocar o sinal de menos, ó, tá vendo? Menos, mais, consequentemente vai ser menos mais. Então, olha lá, 1 vezes 2, 2, 4 vezes menos 1, menos 4, ó, mais com menos, menos. Vou simplificar aqui, ó, 2 dividido por 4, então vai dar 1 e menos 2, ou seja, menos meio. Tudo bem? Ó, mais com menos, menos. Posso colocar o sinal aqui no meio, que vale para os dois, ou só aqui em cima, que vai valer para os dois. Só aqui embaixo também, nesse caso aqui, está valendo para os dois, tá? Então, a gente tem uma razão negativa, tá? E quem que é o nosso A1? A1 é 1. Então, a gente tem a nossa razão e o nosso A1, certo? Então, vamos lá, substituir todo mundo aqui na fórmula. O limite da soma quando n tende ao infinito é igual a 1 sobre 1 menos Q, que é menos meio. Atentem-se a Q, dividido por menos meio. Então, eu coloquei esse menos meio entre parênteses, duas operações perto, tem que separar esse trem aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, duas operações, menos, menos meio. Então, vamos deixar entre parênteses. Agora, vamos resolver. Igual 1 sobre 1, menos com menos, mais meio. Vamos resolver aqui. Vamos pensar naquele raciocínio? 1 mais meio, quanto que vai dar? 1,5, não é? 1,5, como que a gente pode representar na forma de fração? 3 dividido por 2, 3 sobre 2. Ou, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 meios. Olha que simples, não é? 3 meios. Agora, a gente não vai fazer aquela partezinha, a gente vai fazer direto aqui, ó. 1 vezes 2 e vamos conservar o nosso denominador. 1 vezes 2, 2 e conservo 3. Então, quando a gente somar tudo isso daqui, vai tender a 2/3, vai tender a chegar a 2 dividido por 3. Tudo bem? Ah lá, não falei? Não consigo, gente, mais forte do que eu. E o exercício 3, o bang jump, também conhecido como ioiô humano, é um esporte de ação praticado em todo o mundo. Nesse esporte, o atleta executa saltos de pontes, balões, torres, helicópteros ou guindastes, onde a pessoa fica presa a um cabo elástico. Um indivíduo salta de um bang jump e percorre na primeira descida 80 metros. Em seguida, cada vez que o cabo elástico é esticado ao máximo,
o atleta sobe 3/4 da sua altura anterior. Sabendo que esse movimento será realizado uma infinidade de vezes até parar, qual a distância total percorrida por esse atleta? Então, na primeira parte, ele faz uma explicação do que seria o bungee jump e depois ele começa com as informações. Então, vamos pensar que a pessoa vai pular daqui de cima, né, a uma altura de 80 metros. Né? Então, essa distância aqui tem 80 metros. Então, quando ela pula, ela caiu aqui 80 metros. Depois, cada vez que o elástico estica tudo, a pessoa sobe 3/4 da altura anterior. O que são 3/4? É um todo, que é esse daqui, que foi dividido em 4 partes. O denominador é sempre a quantidade de partes que a gente dividiu. Então, vamos ver. Então, ó, 1, 2, 3, 4 partes. Então, o elástico desceu, na hora que voltou, ele subiu 3/4. Então, 3 partes dessa daqui. Então, ele subiu até aqui de novo, para depois ele fazer a mesma coisa uma infinidade de vezes, tá? Aí, depois, ele vai subir 3/4 dessa parte aqui que sobrou, e assim por diante, uma infinidade de vezes, tá? Ele quer saber a distância total percorrida. A distância total a gente tem que pensar que é a distância. Ele desceu 80 metros, depois subiu 3/4. Então, essa é uma distância também, a descida e a subida. Depois ele desceu mais uma distância, subiu outra distância. Então, descida mais subida, descida mais subida. Essa que vai ser a quantidade total. Então, a gente vai ter uma sequência da subida e uma sequência da descida, tá? Ou melhor, é ao contrário, né? Primeiro ele desce e depois ele sobe. Nossa, que beleza! Então, primeiro da descida e depois da subida. Então, vamos colocar essas informações. Ele desceu primeiro quanto? 80 metros. Então, esse é o primeiro termo da nossa sequência, 80. E depois ele subiu 3/4 desse 80 metros. E quanto que é 3/4 de 80? 3/4 de 80 é a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai dividir esse 80 em 4 partes e pegar 3, que é a distância que ele subiu. E essa subida já vai ser o A1 aqui da nossa outra sequência. Então, a gente vai fazer o quê? 80 vezes 3/4. Então, 80 vezes 3, ó, 3 vezes 8, 24, acrescentou um zero, 240 dividido por 4. 240 dividido por 4 dá 60. Então, aqui, ó, é 60, né? Por quê? Porque ele vai descer isso daqui tudinho, ó. Então, quando ele subiu 3/4, ele vai descer esse 3/4 também. Então, ó, ele desceu 60. Só que esse 60 da descida também é o 60 da subida aqui, ó, tá? Então, é o nosso A1. Então, ó, ele desceu 80 metros, subiu 3/4. Quando ele subiu 3/4, ele subiu quanto? Subiu 60, né? Que é o resultado aqui, ó, 3/4 de 80 é 60 metros. Então, essa distância aqui da subida tá aqui, 60. Só que a gente não precisa continuar essa sequência, tá? Porque a gente vai fazer o limite da soma. Qual que é a fórmula do limite da soma? O limite da soma, quando n tende ao infinito, é igual ao A1 sobre o quê? 1 menos o quê? Que é a nossa razão, certo? Então, para resolver isso daqui, a gente só precisa do quê? Do A1 e da razão. Quem que é a razão? A nossa razão é esse 3/4 aqui, ó, tá? Então, ele sempre o quê? Ele desce 80, sobe 3/4. Desce esse 3/4, sobe 3/4 do anterior. Então, essa razão aqui, ó, o nosso Q, vai ser quanto? 3/4, que é a nossa razão. E a gente já tem o A1 da descida e o A1 da subida. E a razão vai ser a mesma, tanto para a descida quanto para a subida. Aí é só substituir aqui. Então, o limite da soma, quando n tende ao infinito, a gente vai fazer primeiro da descida, tá? Então, A1, que é 80, sobre 1 menos Q,
que é a nossa razão que vale 3/4. Daí a gente vai resolver isso daqui. Então, 80 sobre 4 vezes 1, 4, menos 3, 1/4. Para resolver isso daqui, é só a gente multiplicar esses dois. Multiplicando 80 por 4, a gente encontra quanto? 8 vezes 4, 32. Então, vai ficar 320 sobre 1. 320 sobre 1 é o próprio 320, tá? Então, tá aí. Então, na descida, ele percorre 320 metros. Então, ele desceu aqui 80, depois ele desceu mais 60, depois ele desceu mais 3/4, desceu mais 3/4. Quando a gente vai somando, sempre vai se aproximar de 320 metros, tá? Aí, agora, o limite da subida. A1 da subida é 60 sobre 1 menos 3/4. 1 menos 3/4, a gente já sabe quanto que dá lá, 60 sobre 1/4. Aí é só multiplicar aqui, ó, 60 vezes 4, ó, 6 vezes 4, 24, dá 240 metros. Bom, se ele quer a distância total, o total vai ser o quê? A soma das duas. A soma da distância quando ele desceu e a soma da distância quando ele subiu. Então, é 320 mais 240, tá? Que dá um total de 560 metros. Essa daí é uma questão que caiu no Instituto Federal de Pernambuco, em 2016. Se a gente perceber, quando a gente analisa todas essas informações, se a gente for pegar aqui o 80, a primeira resposta que a gente encontra é o 320 metros. E é justamente a primeira das alternativas, tá? Que corresponde à letra A. Então, se você não pensou nessa distância da descida, provavelmente você pode assinalar a letra A. Mas vamos supor que você fez também e pensou na subida, né? Pensou na descida, né? Falei certo? Pensou na descida, que eram 80 metros, e encontrou 320, é a alternativa A. Se você pensou na subida e usou 60, que dá 240, na alternativa D também tem 240. E não é nenhuma das duas, porque o total tem que somar. Então, a resposta correta seria a alternativa B, que é o 560 metros.